Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje vocês vão ouvir de vez em quando uns barulhinhos aí, tá muito vento mesmo aqui em São Paulo. Então vocês vão ouvir alguns barulhinhos aí do meu sino dos ventos e alguma outra coisa. Mas então vamos lá, vamos ao assunto. O que eu vou trazer hoje para vocês, eu vou falar de Santo Antônio de Pádua. Acho que todo mundo conhece Santo Antônio, né? Aquele que é representado na figura segurando, né, o bebezinho de Jesus, né? Menino Jesus, como se diz. E ele é Santo Antônio de Pádua. Ele tem uma história muito bonita. Enfim, eu vou contar um pouquinho para vocês a história dele, bem resumida, e vou trazer também para vocês o sincretismo de Santo Antônio na Umbanda. E é muito interessante, porque na Umbanda, Santo Antônio é considerado um Exu. E o que é um Exu? Exu não é do mal, afinal de contas? E aí é que a casa vai cair, porque não é nada disso. Não existe assim, ou melhor, existe muitas opiniões contraditórias. Exu foi colocado principalmente por outras religiões mais tradicionais como sendo uma figura diabólica. Mas, na verdade, o que traz a descrição sobre essa entidade própria Umbanda e no Candomblé é que é uma entidade acostumada com as sombras, né? Ele já vivenciou toda essa questão das sombras e ele agora, né, enfim, é uma figura atuante para o bem ou para a luz, só que ele é aquela figura que vai fundo, vai nessas regiões mais sombrias. Como eu já disse para vocês, eu estou abrindo muito o meu conhecimento, porque antes eu também tinha essa concepção de que só existia aquelas figuras que a gente conheceu, habituou a conhecer, né, no espiritismo, com relação aos seres superiores, ao nosso lar, enfim, toda aquela questão. E a gente se esquecia de que nos lugares mais sombrios é necessário que haja, vamos dizer assim, seres, espíritos, não sei, especializados para isso. Como eu já trouxe aqui para vocês, por exemplo, no vídeo, que eu posso até deixar linkado aqui, no vídeo que eu falo sobre os elementais, que eu trago um trecho de vários livros, inclusive um deles do Robson Pinheiro, que é o Aruanda. Ele fala que esses seres elementais são muito utilizados pela espiritualidade superior, justamente numa forma de limpeza desses locais mais pesados energeticamente. Então, isso demonstra que a gente não conhece nem um terço, sei lá, acho que muito menos até, dos recursos utilizados. A gente só imagina que, de repente, aqueles seres de luz retratados ali em Nosso Lar ou em outros tantos livros por aí, são eles que descem lá naqueles lugares. Eles podem até ir, mas eles utilizam alguns recursos. Então, os seres elementais é um deles e esses seres também conhecidos por já estarem habituados com essas condições. No livro que eu acabei de ler sobre, que eu já até trouxe aqui para vocês, né? Eu vou deixar ele aqui, a imagem dele aqui, eu não estou com ele agora, mas do Ramatiz, né? O livro do Ramatiz falando também sobre a missão sagrada da Umbanda, ele relata isso, né? No plano espiritual não existe nenhum tipo de preconceito. Os humanos ele até fala alguma coisa assim, que já não bastasse o preconceito que nós humanos temos conosco mesmo, entre nós mesmos, a gente ainda quer colocar um preconceito lá no plano espiritual também. Então esse não serve porque esse é baixo, aquele é alto, eu só quero aquele, eu quero esse, enfim.
quem se associa com determinados espíritos assim é desse jeito. Não é bem assim que as coisas acontecem. Então a gente precisa tirar para uma espiritualidade realmente aberta, para um contato muito melhor, para a nossa evolução até espiritual, para a nossa abertura de consciência, né, expansão de consciência. A gente precisa derrubar essas barreiras de todos os preconceitos, inclusive esse preconceito espiritual. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês. Eu trouxe, eu não fiz um texto próprio, eu trouxe de alguns lugares, eu vou deixar sempre linkado aqui, tá? Os lugares que eu peguei esses textos, e eu vou ler para vocês primeiro a definição de Exu. Então, vamos lá, vamos à primeira definição. Exu na Umbanda corresponde à vibração energética de um espírito que já conheceu as profundezas do mal e do apego à matéria e agora decidiu trabalhar apenas para a luz. Sendo assim, nada mais indicado que um Exu para cuidar das questões kármicas mais sérias e materiais dos homens e para protegê-los daqueles que ainda não decidiram caminhar para o bem e para a luz. Exu muitas vezes é representado nos terreiros pelas cores preto e vermelho. Mas por que isso, né? Essas cores preto e vermelho na Umbanda? Ele também, muitas vezes, você pode ouvir que ele dá gargalhadas assustadoras, faz algum tipo de mudança facial, tudo para assustar aqueles que não estão familiarizados com a força do Exu na Umbanda. Porém, como tudo nessa religião, há um propósito oculto para isso. Como esses orixás são os guardiões e os protetores dos médiuns, portanto, precisam afastar e espantar o mal, da mesma forma que conhecem a vibração dos espíritos mais baixos, e essa é o mecanismo que eles têm para afastá-los, demarcando o território com risadas tridentes, passadas bruscas e até palavrões. A conduta do Exu vai depender de doutrinamento e das exigências do dirigente da casa. Então, por exemplo, se é uma casa que não tem muitas regras, pode ser assim. Mas se é uma casa mais regrada, tá? Ele vai induzir, né? Ele vai conduzir aquele médium ou todos os médiuns para que tenha um controle sobre isso. Então, em nem todos os lugares você vai ver uma incorporação, né? A gente usa esse termo, mas sabe que não é exatamente isso que acontece, dessa entidade fazendo esse tipo de coisa. Pode se apresentar com essa roupa, pode não apresentar. O que está explicando aqui é que ele conhece todas as artimanhas daqueles seres que estão ainda voltados para o mal. E ele está ali agindo como um guardião, ele está utilizando, ele tem a função de guardar tanto a casa quanto os médiuns daquela casa. E ele utiliza esses recursos para afastar esses seres que querem se chegar ali. Outra forma também, porque como ele é ainda muito próximo dessa materialidade, ele é uma das entidades mais utilizadas para resolver esses problemas, né, de ordem material, que as pessoas, né, certamente vão procurar dentro de um terreiro de Umbanda, de uma casa de Umbanda. Não significa que ele seja do mal, tá? Muitas vezes ele pode até pedir alguma oferenda, né? Algum pagamento em forma de oferenda, veja bem, mas nada é voltado. Então, ele deixa bem claro, nada é voltado para o mal, ele deixa bem claro que as pessoas que vão lá procurar para trabalhos com o mal, elas estão se unindo a seres do mal. E ele não ele é uma ponte, né? Ele é considerado uma ponte que liga as questões
materiais, as questões espirituais nesse âmbito ali dos lugares mais sombrios, vamos dizer assim. Mas não para fazer o mal, e sim para proteção, ou seja, pelo contrário, para desmanchar as demandas feitas, muitas vezes, por pessoas ligadas a entidades ainda do mal, que fazem alguma demanda para prejudicar alguém, para prejudicar alguma situação em si. Então, é utilizado essa entidade para quebra de demanda, e não para fazer a demanda. Agora, existem sempre algumas contrariedades, né? Não é uma unanimidade, mas a grande maioria tem Santo Antônio de Pádua associada a um Exu na Umbanda. Agora, como assim, né? Existe um sincretismo, e como nós sabemos também, tudo é espiritual. Nós somos espírito, todos são espíritos, e eles podem se apresentar em roupagens diferenciadas conforme a necessidade da pessoa ou do local, né? Então, essa é um entendimento que eu tenho disso, né? Então, por que se tem Santo Antônio de Pádua como um Exu na Umbanda e acho que no Candomblé também? Vamos lá, então, vamos à explicação. O sincretismo entre a Umbanda e o Candomblé e o catolicismo é marcante, tendo seus santos e orixás relacionados diretamente. Entre eles está Santo Antônio. E aí que está as questões que eu falava da não unanimidade. Por exemplo, aqui o site diz que na Bahia ele é sincretizado como Ogum, no Recife como Xangô e no resto do país como Exu, o Senhor dos Caminhos. Então existem também vários tipos de Exu, né? Então vamos lá. Muito além dos efeitos do colonialismo, o sincretismo entre Santo Antônio e Exu remete a várias semelhanças entre ambas as entidades. Claro que há também quem não concorde, como acontece em toda relação do tipo. Para entender melhor, vamos conhecer então mais a fundo essa relação e se é possível cultuar o santo e o orixá ao mesmo tempo. Tanto Santo Antônio quanto Exu são entidades muito queridas em seus panteões, representando a coragem, boa oratória e proximidade com as pessoas. Corajosos e protetores, eles têm muitos pontos em comum que apenas reforçam esse sincretismo. Agora, para entender melhor, vamos conhecer a história de cada um. Quem é Santo Antônio na Igreja Católica? Nascido Fernando Antônio Bulhões, de família rica, Santo Antônio era filho único e desde jovem servia a igreja, tornando-se capuchinho tempos depois. Conhecido como santo casamenteiro, ele doava parte de sua fortuna para as moças poderem pagar o dote e casarem com a proteção da igreja. Também era conhecido como padroeiro dos humildes, dado o seu costume de distribuir alimentos para a população menos abastada com seu próprio dinheiro. Ficou famoso por operar milagres, sendo médico renomado e professor em universidades na Itália e na França. Agora, quem é Exu na Umbanda? A gente já viu, né, um trechinho, vamos ver então novamente uma outra explicação. Lembrando que os dois textos eu retirei na íntegra, eu vou deixar tudo linkado aqui para vocês conferirem, tá bom? Na Umbanda, Exu é o guardião dos caminhos e protetor dos que precisam de sua ajuda. Humilde, alegre e com o dom da oratória, ele sabe como inspirar, consolar ou dar aquele sermão que ninguém vai esquecer. Ele é o mensageiro entre o sagrado e as pessoas. O mais humano dos orixás, Exu é movimento, é energia dinâmica, é vida. Abre caminhos, ajuda quem precisa e sabe como se comunicar.
Ele nunca deixa faltar o pão àqueles que lhe pedem e amor aos que sofrem por isso. Não é por mal, nem pelo bem, apenas energia em movimento. O sincretismo religioso é uma realidade e demonstra sua forte presença em locais onde o culto afro tem maior influência, como no Rio de Janeiro ou na Bahia. Por exemplo, na procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, que acontece no dia 2 de fevereiro, com as oferendas para Orixá e Iemanjá. Tanto o panteão católico quanto o africano se unem por laços que remetem ao colonialismo. Santos estão relacionados a orixás e cultos acabam se unindo e dando origem a novas formas de celebrar o sagrado, independente do nome que venha a receber. Agora vamos entender melhor essa relação. O que é sincretismo? Sincretismo é a união, ou seja, a combinação de elementos de diferentes religiões. A gente pode observar esses fenômenos lá desde o início do cristianismo, que adotou festas e símbolos pagãos para atrair mais fiéis, como, por exemplo, o Natal, que é o Sabá de Yule, onde a deusa dá a luz ao deus Sol no solstício de inverno, ou o Sabá de Ostara, é a ressurreição de Cristo. Também o panteão grego e romano tem similaridades imensas com a correlação entre suas deidades e tradições. O mesmo acontece com o panteão africano e os santos católicos, com relação que perduram desde o Brasil colonial até os dias de hoje. A Umbanda é uma religião brasileira, mas suas raízes estão nas matrizes africanas. O culto dos orixás foi transmitido oralmente pelos homens e mulheres trazidos involuntariamente da África para trabalhar no país. Além de todo o sofrimento imposto, eles também foram obrigados a aceitar o catolicismo como sua religião. Uma forma de manter sua própria cultura, mesmo que de forma velada, era associar suas deidades aos santos locais, a partir de características similares. E foi assim que se iniciou o sincretismo religioso entre catolicismo e Umbanda como uma forma de manter a essência e se adaptar ao que era imposto a eles. Agora, qual a relação de Exu e Santo Antônio? A associação entre Exu e Santo Antônio faz parte desse sincretismo entre as matrizes africanas e o catolicismo. Ela nasce das semelhanças entre essas duas entidades e da necessidade de continuar seu culto. Agora vamos conhecer mais os detalhes dessa relação. Para a Umbanda, Santo Antônio é a associação a Exu, sendo ambos respeitados como individualidade em cada religião. Porém, a associação entre eles é marcante por apresentarem fatores em comum. Para entender o sincretismo religioso, é importante lembrar que muitas vezes o sagrado pode ter várias representações, porém é um só. Por isso não faz diferença dizer que Santo Antônio é Exu ou não é, pois ambos tratam da mesma energia de movimento, abundância, proximidade com o que é humano e, claro, amor incondicional. Dessa forma, a gente pode escolher o que faz melhor para a gente e se conectar à melhor forma. Agora, por que Exu e Santo Antônio têm relação com amor? Como Santo Casamenteiro e outro que auxilia também aqueles que procuram por questões amorosas. Ambos os arquétipos, que é uma representação de uma determinada coisa, e nesse caso aqui é o sagrado, então o arquétipo Exu e Santo Antônio estão relacionados ao amor. Isso porque o santo católico é associado à facilidade em conseguir se casar com seu amor, enquanto Exu, como energia criadora, também é chamado para facilitar o processo. Para o católico, se consegue o amor colocando, por exemplo, o santo no congelador, dentro da água, amarrado de cabeça para baixo. São as simpatias que o pessoal faz, né, quando pede o amor para o santo. Para o umbandista, se agrada o Exu com suas oferendas favoritas, quer dizer, esforço e retidão de caráter. Então, ambos os casos, a fé sempre está presente. O dom da pregação de Santo Antônio e Exu.
tanto Exu quanto Santo Antônio são conhecidos pela sua capacidade de comunicação com as pessoas, seja através da pregação, disseminando a palavra da fé, ou através do sermão, que ajuda a corrigir os caminhos. Santo e Orixá, ambos com seu dom da pregação, bons conselhos e uma mão amiga para ajudar sempre que necessário, Santo Antônio era professor universitário, mas falava a língua do povo. Exu fala todas as línguas e é o intermediário entre orixás e humanos. Todas as línguas com relação a isso também, né? O povo de todas as origens e os mais baixos ali na espiritualidade. Agora, a similaridade também entre o Santo Antônio e o Exu. Exu e Santo Antônio apresentam diversas similaridades, entre elas o dom da comunicação, como a gente já viu, a aproximação do espiritual e do material, além de estarem relacionados aos casos de amor impossível. E aí eu faço uma parte. Comunicação, como a gente acabou de ver, e aproximação do espiritual com o material, porque como vocês lembram da descrição de Santo Antônio, ele doava do seu próprio bolso tanto o dote, né, para que as moças pudessem casar com as bênçãos da igreja, porque era tradição na época dele que a família do noivo recebesse um dote da noiva. Então, muitas vezes, a noiva era de uma família mais humilde, não tinha como oferecer esse dote para que o casamento fosse realizado, né? E aí, muita coisa podia acontecer, eles poderiam fugir, eles poderiam, enfim, né, se unir dessa outra forma. Então, ele fazia isso e também ajudava os mais humildes, também com dinheiro do seu próprio bolso, né? Então, essas coisas, como a gente já viu aqui, contando também com a descrição aqui do Exu, que tem o dom da palavra, o dom de dar um sermão, e as questões também da materialidade, quando se precisa de algum material, e também dos casos de amor impossível, quando se vai procurar a casa para que alguma coisa seja feita. Mas, segundo diz, não é por amarração, não é nada disso, é simplesmente essa questão de saber, de conseguir, assim como se faz com o santo. É a mesma coisa, você não está fazendo uma amarração, você está pedindo uma ajuda. Continuando aqui, então, também são atribuídos a Exu o dom de atrair abundância e prosperidade, sem deixar faltar o pão para quem precisa. Da mesma forma, Santo Antônio é visto como provedor da fartura. Tanto é que tem aquela coisa do pãozinho de Santo Antônio dentro do pote de comida, né? Sempre a própria igreja distribui o pão abençoado. O dia de Exu e de Santo Antônio também é no dia 13 de junho, ou seja, é o mesmo dia. Esse dia é a data da morte de Santo Antônio, e aconteceu em Pádua, na Itália, embora ele não fosse italiano, motivo pelo qual fez com que ele ficasse conhecido como Santo Antônio de Pádua. É também época de festa para agradecer pela fartura, pela colheita, conhecida como festa junina. A abertura das festas ocorre exatamente no dia do Santo Antônio, no dia 13, né? Ou Exu, Senhor dos Caminhos e da Fartura. Agora, se pode cultuar as duas entidades simultaneamente? Cada pessoa escolhe como vai se relacionar com o sagrado, né, com o divino. Para você conseguir se conectar a essa força de movimento através do sincretismo entre os panteões africanos e o católico, é o melhor caminho? Então, é claro que pode, ou seja, você precisa saber que aquela entidade é um determinado santo. Então, ok para você. Afinal, o que é religião senão uma forma de reencontrar e ressignificar o que é considerado divino? Assim, o sincretismo entre Exu e Santo Antônio pode representar duas entidades ou apenas seu significado, sempre alinhado à sua escolha
do que é o sagrado. Agora, por que eu trouxe este assunto para vocês? Bom, são várias questões. Primeiro, eu estava me recordando de uma mensagem, né, que eu recebi em 2020, ainda no início da quarentena. Tenho aqui no canal também, que fala, que parece que eu fui levada, eu estava em meditação e parece que eu fui levada para fora do planeta e tal, e eu estava me lembrando de uma explicação do Wagner Borges, dizendo que se nós estamos acordados é impossível termos uma projeção astral. Então, o que acontece nesses casos é uma projeção do nosso chakra frontal. Ele compara até com um periscópio de submarino. E ao mesmo tempo que eu me lembrei disso, eu me lembrei de uma das façanhas, né, consideradas milagres de Santo Antônio, que é o da bicorporeidade. Então essa questão eu aprendi quando eu fazia curso na Casa Espírita, mas você procurando pela internet você vai encontrar com facilidade. Ele estava, me parece que dando aula na universidade, quando soube, né, através de alguém, que seu pai estava condenado à morte por um assassinato de um jovem, o que ele sabia que não era verdade. Então ele pediu licença, se concentrou e apareceu na outra cidade, ou seja, ele estava numa determinada cidade, ele apareceu numa outra cidade para salvar o pai dele, segundo dizem. Ele inclusive ressuscitou o jovem, ou seja, muito provavelmente o rapaz nem morto estava, mas as questões do milagre são essas. E ele apareceu lá e o jovem desmentiu o fato de que o pai dele teria assassinado ele. E ele foi visto pelas pessoas lá naquele lugar, diante do enforcamento do pai dele, que foi evitado por conta dessa façanha dele. Inclusive foi o que deu origem àquele ditado, né? Quando está muito com pressa, vai aonde? Vai tirar o pai da forca? É por conta disso. Então, depois disso, ele voltou, né, para o corpo físico dele e continuou os afazeres dele ali, dando a aula dele ali. Então, eu fiquei pensando, como se deu isso, então, segundo a explicação do Wagner Borges, se ele foi visto, inclusive? Como se dá essa façanha da bicorporeidade? Nesse caso, né, eu abri meu celular, pus no YouTube direto e não fiz nenhum tipo de pesquisa. A primeira coisa que me apareceu foi uma oração, alguma coisa falando de Santo Antônio de Pádua. Não fiz pesquisa, não falei em voz alta, eu simplesmente estava sozinha, lembrando de tudo isso. Então, quando eu vi isso, né, a primeira coisa que me apareceu de um canal, que eu não vou me recordar agora, era na comunidade, então era, acho que, uma oração de Santo Antônio de Pádua. Aí eu achei que foi muita coincidência. Então eu deveria falar sobre esse assunto, até porque 2 dias seguidos, anteriores a esse, eu estava durante essas minhas meditações, que eu não chamo de propriamente meditação, mas sim de conexão, pedindo orientação para o vídeo, né, para o que eu deveria trazer aqui essa semana para vocês. Então, para mim ficou claro que eu deveria trazer esse assunto, fora que teve outras coisas também que me trouxeram novamente para falar sobre a Umbanda, mas já vou deixando claro para vocês algo que eu já expliquei várias vezes, não vai ser esse apenas o propósito, como é o nome aqui, fantasia, né, o nome do canal, e espiritualidade de mente aberta, ou seja, eu vou trazer vários assuntos, inclusive eu vou trazer muitas mensagens não canalizadas por mim, a maioria, outras sim, que eu achar que for conveniente, e eu vou trazer ao longo das semanas, assim, em vários dias, não necessariamente sequenciais e não necessariamente sempre nos mesmos dias, em forma de áudio, tá bom? Então fiquem preparados, não se esqueçam de
Se não for inscrito ainda, se inscrevam aqui no canal, deixe a sua escolha, né, no sininho ali para todas as notificações, para que você receba todo esse conteúdo que eu estou preparando para trazer aqui para vocês. Estão falando sobre todas as questões de religiosidade ou espiritualidade, de mente aberta em todos os sentidos, e a espiritualidade não abrange só essas questões, entre aspas, voltadas às religiões, né? Mas sim todo o nosso contexto de vida. Então, transição planetária, todas as coisas que estão acontecendo aqui, todas as mensagens canalizadas por outras pessoas, de seres interdimensionais, de seres de outros planetas, né, dos nossos irmãos do espaço. Enfim, eu vou trazer muito conteúdo aqui para o canal e algumas coisas minhas também, e eu espero que vocês estejam preparados para receberem, para entenderem e para se unirem a mim nesse trabalho de evolução de mãos dadas, que é contínua, e do aprendizado que é contínuo, que eu estou aqui compartilhando com vocês, como eu já disse. Então, cada insight, cada coisa que eu tiver, eu vou trazer aqui para vocês, como eu já disse, da melhor forma possível. Então é isso. Se vocês gostaram aqui do conteúdo do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like aqui, como eu já disse, se inscrever no canal se não for inscrito, acionar o sininho para todas as notificações, compartilhar esse vídeo entre os seus grupos de amigos, que ajuda a fortalecer o canal, ao YouTube entender que este é um conteúdo legal, e também mandar, né, indicar para muito mais pessoas. É isso. Então, eu vou terminando por hoje e deixo vocês sempre com meu forte abraço, meu grande beijo, paz e luz a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.